e hoje a gente vai falar sobre a complexidade da locação. A excelente notícia que eu tenho para te dar é que meu escritório também vai colocar à sua disposição um infográfico que ele explica claramente sobre todos os processos da administração em si, desde a taxa de administração, desde aquilo que você enxerga e desde aquilo que não é visto na taxa de administração. Por que isso que eu quero que você entenda? Porque a primeira complexidade da questão da administração é a cobrança da sua taxa de administração. 10%, 8%, 14%. Por que tem imobiliária que não consegue cobrar mais de 7%? Por que tem imobiliária que consegue cobrar 13% de taxa de administração? Envolve, óbvio, uma série de fatores, se eu garanto, se eu não garanto o aluguel, mas também envolve alguns fatores que são fantásticos. Se o cliente conhece ou não a tua estrutura, se o cliente conhece ou não o seu processo, se o cliente tem a confiabilidade com você ou não. Né? Quanto mais confiabilidade, quanto mais segurança ele tem com você, mais ele vai perceber valor agregado e, obviamente, mais ele vai pagar a taxa de administração. O que você vai perceber, então, uma coisa é o que é visto, que o cara deixa o imóvel para você administrar, na qual ele acha que você vai cobrar do inquilino. Por quê? Porque ele não entende que você vai fazer o cadastro do inquilino, porque ele fala que já pagou para você através do primeiro aluguel, que é outro problema. Muitas imobiliárias não conseguem implantar o primeiro aluguel. E eu digo que você tem que insistir nisso, eu digo que você tem que pensar na sua imobiliária nesse sentido, sim, porque é isso que vai estruturar e fazer com que você tenha condições de fazer sua equipe próspera e automaticamente você próspero. Então você vai encontrar 3 processos: aquilo que é visto, e aquilo que não é visto, e aquilo que está quase que enterrado no processo, que são os seus problemas, são trabalhos complicados e às vezes o cliente não enxerga. O que é visto? Óbvio, né? Poxa, eu tenho lá o quanto eu pago, eu tenho lá o quanto eu deixo para a imobiliária para administrar meu imóvel, mas algumas coisas eu não enxergo, porque a imobiliária tem que administrar o consumo da água, tem que administrar o consumo da luz. Poxa, mas isso não é simples, eu não coloco no nome de inquilino e acabou. Existem cidades ainda, pasme, que não permite que a conta de luz esteja no nome do inquilino. Existem cidades ainda que têm uma dificuldade muito grande de encerrar a conta, ou se fica um débito de energia, de luz, acaba indo para o imóvel, não para o inquilino. Então, cada cidade tem o seu processo diferente nas questões de prestadores de serviço nessas companhias, tanto de luz e de água. E é um processo que você tem que administrar. Aí a gente entra com a manutenção. Qual é a diferença da manutenção para o acerto final? Manutenção é a manutenção do imóvel. Se entupiu um cano, se entupiu, se estragou um ralo, se estragou algo no imóvel durante a moradia, durante o uso desse inquilino ali. Lógico, por exemplo, se você administra imóvel, você já viu isso. Você está na sua imobiliária lá, maravilhoso, quando de repente chove na sua cidade e daqui a pouco o seu telefone dispara. Telhado com vazamento, com goteira, com isso. Aí essa imobiliária muitas vezes administra mais casa que apartamento. Então, todos esses processos estão no administrativo. Pasme, a partir do momento que você cresce com esse processo, a partir do momento que você evolui nesse processo, você pode sim ter receita com esses fatores que a gente chama que não são vistos, que não são enterrados, que são enterrados, vamos dizer assim, no processo de divisão do cliente, mas que você poderia ter receita, que não é o caso do assunto hoje aqui. Obviamente, nos nossos cursos mais avançados você vai encontrar isso, porque hoje não tem nem tempo de explicar tudo isso. Mas também não estou aqui para vender meu curso para você, eu acho que aí é a questão de ir para frente do teu interesse ou não. E aí depois você tem a desocupação do imóvel. Se esse imóvel, se o inquilino vai sair, como é que ele pegou, como é que ele vai entregar, como é que não vai depender muito da minha vistoria de entrada com a minha vistoria de saída, na qual essas duas elas têm que se confrontarem para ver se está certo ou não. O que você fica tranquilo? Antes de você ficar tranquilo, vamos ao último problema. Aí você tem Receita Federal, DIMOB, que são processos na qual você tem que alimentar, fazer processos na qual a lei exige dentro disso. Graças a Deus hoje você tem muitos softwares competentes que funcionam dentro disso. Lógico, você aí tem que começar a procurar um software que funcione para você, um software que resolva essas questões. Então, primeiro, muito cuidado. Tem muito software que resolve uma imobiliária até 200 imóveis. Depois disso, o software começa a pipocar. Pasme, isso existe.
Então tem software que não te dá um processo completo nisso, tem software. Então qual é o software que vai, além de suprir a minha expectativa, que ele vai resolver o meu problema? A tendência, principalmente agora, é que venham muitos apps, que venham muitas saídas nisso. Só tome cuidado, cada app existe um custo. Então hoje eu sempre digo que a imobiliária, ela vai dizer mais não de que sim, né? Não é quais apps eu tenho que comprar, é qual que eu não vou comprar, é qual software que eu não vou assinar, por questões de, obviamente, custo nesse sentido. Ok? Espero que eu tenha elucidado um pouco essa questão para você. Não esqueça, baixe ou vá buscar, veja esse processo na qual a minha equipe está pondo à disposição sua, esse infográfico que também vai te auxiliar a você entender um pouco mais isso. E prosperidade à sua imobiliária, prosperidade aos seus funcionários, automaticamente prosperidade a você. Próximo vídeo, a gente se encontra onde eu vou procurar falar um pouquinho de histórias reais de crescimento de nossos clientes e que resolveram com o processo de implantação da locação, resolveram com isso também a questão do financeiro e, obviamente, prosperidade da imobiliária, que é o que interessa. Felicidades.